Olá, bem-vindos à disciplina de Fisioterapia na Infância e Adolescência. Eu sou o professor Altair e na aula de hoje vamos falar de Síndrome de West. Podemos observar algumas características relacionadas com a Síndrome de West. A característica mais clássica é chamada de tríade. Nessa tríade temos a presença de crises em espasmos, deteriorização mental e atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. Na figura abaixo, observamos o traçado do eletroencefalográfico, onde apresenta alterações bastante específicas que recebem o nome de hiperarritmia. Nesse traçado, vocês podem observar que existe uma desorganização marcante e constante da atividade basal cerebral. Existe também uma elevada amplitude de potenciais, onde também podem ser observadas ondas lentas delta de voltagem muito elevadas, que são chamadas de ondas em montanha. Observe então nessa parte superior, onde observamos o traçado do eletroencefalograma com essas características. Algumas incidências e causas estão relacionadas com a síndrome de West. Em relação à sua incidência, ela tem início entre 3 e 7 meses de idade, com pico aos 5 meses. Os meninos são os mais afetados, e a incidência varia entre 2,9 a 4,5 para cada 100 mil nascidos. Observamos também que nessa faixa de idade, entre 3 a 7 meses, a criança apresenta um desenvolvimento neuropsicomotor com bastante características relacionadas com sustentação cefálica, reconhecimento das mãos, mudança do tônus muscular. Mais à frente vamos falar dessas características mais detalhadas relacionadas com a síndrome. Em geral, pode não ter uma causa determinante, então fala-se que a etiologia ela pode ser variável. Dentre essas características estão os erros inatos do metabolismo, lesões cerebrais hemorrágicas, insulto hipóxico isquêmico, distúrbios da migração neuronal ou esclerose tuberosa, que é uma característica de tumores benignos que acontecem na região cerebral ou em outros sistemas ou órgãos do corpo humano. A manifestação clínica bastante presente são espasmos em salvas. Esses espasmos eles podem acontecer 10 vezes ou mais até o dia. Essa é uma primeira manifestação clínica bastante marcante na síndrome de West. Apresenta ainda uma deteriorização psicomotora, ou seja, a criança ela começa a ter a perda do contato visual. Lembramos que por volta do 3º mês, a criança ela já tem uma boa fixação ocular. Lembrem, ela já consegue reconhecer objetos e seguir esses objetos num ângulo de 180 graus. E ela começa a ter essa perda desse interesse de fixação visual. Ocorre também uma hipotonia axial, ou seja, o tônus dessa criança começa a diminuir e existe a perda do controle cefálico. Lembramos ainda também que o controle cefálico é algo que está presente já no primeiro trimestre. E nesse momento a criança ela começa a regredir e tem a perda desse controle. Também ocorre rastreamento ocular e a pega dos objetos se torna menos nítida. Então, com isso, a criança não tem mais interesse em pegar e manipular os objetos. Lembrando que também nessa faixa de idade, relacionada ali ao 3º até o 6º mês, que seria o 1º e 2º trimestre, a criança ela já manipula bastante os objetos e também fixa o olho, fixa a visão ao manipular os objetos. Outra característica presente na manifestação clínica é o desvio ocular para cima e gritos, sendo que esses gritos eles são imotivados e acontecem várias vezes ao dia. Em relação ao espasmo apresentado, ele pode ser dividido em 3 tipos. Tem a presença de espasmo flexor, extensor e espasmo misto. Os espasmos flexores envolvem movimentação do pescoço, tronco e membros, com presença de adução ou abdução dos braços. Esse tipo de espasmo é descrito como jackknife, quando os braços são jogados para fora, e como salã, quando a flexão é muito marcada, com pernas estiradas para cima. Já os espasmos extensores consistem na extensão do pescoço, tronco e membros, que pode permanecer em adução ou extensão. Já os espasmos mistos são os mais frequentes, e quando surgem em uma criança que vinha se desenvolvendo de modo aparentemente normal, acabam sendo bastante marcantes como uma manifestação clínica. Podemos observar sempre nessas crianças a presença desses espasmos juntamente com a redução de seu desenvolvimento neuropsicomotor.
Independente da apresentação do espasmo, pode se manifestar de forma agrupada e repetitiva. Então, é marcante que esses espasmos aconteçam durante o sono ou durante a vigília. São bastante comuns durante o período de despertar, quando a criança está em sonolência, e geralmente duram em média de 2 a 3 segundos, podendo ter alguns intervalos de 5 a 15 segundos. Uma característica bastante comum é que esses espasmos geralmente eles são simétricos e, quando assimétricos, pode ter a presença de uma lesão estrutural no sistema nervoso central. Um dos problemas da síndrome de West, muitas vezes, é a demora em realizar o diagnóstico correto e, consequentemente, a intervenção a ser realizada se torna mais tardia. Quando a intervenção e o diagnóstico eles são precoces, consequentemente, o prognóstico tende a ser melhor. A regressão cognitiva e o retardo neuropsicomotor manifestam ao longo do início do quadro. Uma das características bastante marcantes é a perda do sorriso social. Então, se a criança manifesta a característica da síndrome de West por volta do quarto, quinto mês, nesse momento essa criança já tem um sorriso social marcante e ela começa a perder essa característica de evolução neuropsicomotora. Também ela tem o desinteresse pelo ambiente, sendo que nessa faixa de idade a criança ela já gosta de explorar o ambiente. Ela começa a ter uma involução na aquisição motora adquirida, ou seja, a criança que já sustentava a cabeça não sustenta mais, que rolava, ela perde o rolar, que sentava com apoio, ela não consegue mais sentar com apoio. Então o controle do tronco, o sentar, o engatinhar e outros padrões motores começam a regredir. Essas alterações neurológicas motoras, elas variam bastante e estão relacionadas com a causa etiológica. E somente 5% das crianças evoluem sem retardo mental. Então, uma das características seria o retardo neuropsicomotor e o retardo mental, que é bastante marcante. Em relação ao tratamento, o tratamento ele é emergencial, ou seja, logo após a determinação do diagnóstico, que é feito através de uma anamnese bem completa, avaliação do quadro clínico, o eletroencefalograma com característica de hiperarritmia. O tratamento previsto é a aplicação do ACTH, hormônio adrenocorticotrófico. Em geral, esse tratamento tem mostrado resposta positiva no controle dos espasmos em 59 a 100% dos casos e até 97% na normalização do eletroencefalograma. Ao final dessa aula, vocês terão um artigo para fazer a leitura relacionada com o tratamento com a aplicação desse hormônio. E é observado que esse hormônio então, ele tem se mostrado benéfico em relação às alterações relacionadas com o eletroencefalograma. E uma grande área de tratamento é a fisioterapia, que vai ser dividida em motora e respiratória. Em relação ao tratamento fisioterapêutico, algumas características devem ser estimuladas. Devemos pensar no estímulo do equilíbrio da cabeça e do equilíbrio do tronco. Lembrando que essa criança, dependendo dos meses que ela se encontra, ela já deveria ter um bom equilíbrio da cabeça e, em algumas situações, um bom equilíbrio do tronco. Podemos observar que devemos seguir todas as etapas de maturação de acordo com cada criança. Então, após a avaliação, observamos quais padrões motores essa criança se encontra, o que ela já adquiriu de desenvolvimento motor, quais atrasos que ela apresenta. E com isso devemos primeiramente sempre trabalhar extensão de cabeça e extensão de tronco. Trabalhamos primeiro a parte axial e na sequência podemos estimular essa criança para ela adquirir outros padrões de movimento, como por exemplo o rolar, o arrastar, o engatinhar e o sentar. Lembrando que essas movimentações, para que ocorram de maneira bastante adequada, é importante que a criança já tenha um bom controle da cabeça e do tronco. Não podemos então querer que a criança engatinhe sem que ela consiga fazer a extensão cervical. O tratamento ele sempre deve ser feito seguindo as etapas de evolução de maturação da criança. Os exercícios fisioterápicos devem obedecer essas escalas de maturação. Para isso, é importante que você conheça as etapas normais de desenvolvimento neuropsicomotor da criança. Outra forma de tratamento é a hidroterapia. Lembramos que a criança ela pode ser estimulada através dos exercícios na água, no entanto, deve haver uma mescla entre exercícios aquáticos e os exercícios do solo. Aqui apresentamos alguns estudos que você pode ler como material de apoio. Esse artigo ele trata das possíveis etiologias da síndrome de West.
O objetivo dele foi descrever as etiologias da síndrome de West em um grupo de crianças atendidas no ambiente de um centro de reabilitação. Foram feita a avaliação de 95 pacientes. Também no Tratado de Pediatria, tem um capítulo que relata em relação a algumas síndromes neurológicas, onde falamos também da síndrome de West, que serve de material de apoio para esta aula. E é o artigo também relacionado com o tratamento hormonal do adrenocorticotrófico, o ACTH. Esse artigo também mostra os benefícios da utilização desse hormônio como forma de tratamento no controle dos espasmos e da hiperarritmia. No mais, vocês podem se basear em alguns livros da biblioteca e nas atividades que serão propostas. Bons estudos!